Bom dia! Se você caiu por aqui é porque Deus quer falar contigo. Você crê nisso? Você crê que Deus quer falar contigo? Aqui é Janice Leite quem fala. Nós estamos aqui na exposição de Efésios com você. Essa é uma rádio FM. Nós estamos dentro de uma igreja. Hoje, especificamente, não estamos, mas nós queremos muito falar com você, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Esse é um programa de aprendizado. E o nome do nosso programa se chama ATT. Aqui você aprende, se transforma quem você é e depois você transborda na vida das pessoas. É sobre isso que nós estamos falando, sermos constantemente melhorados. Hoje a gente vai falar sobre isso. Nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta Paulo escreveu quando estava preso em Roma. E ele escreveu essa carta que o povo lá estava muito triste, né, entristecido, porque ele estava preso. E eles pensaram, meu Deus, como que esse homem de Deus está preso, né? Ainda temos todo o evangelho para falar, né, toda a humanidade aí para passar sobre o evangelho. E eles, como que esse homem vai ficar preso? E aí Paulo escreveu essa carta primeiro para tranquilizá-los e segundo para dizer, né, que tudo fazia um propósito, tudo estava dentro do propósito de Deus para a igreja, né? Estou trazendo vocês mais perto de mim, olha aqui, ó. Né? Então estamos aqui hoje falando dessa exposição da carta de Paulo, mas assim eu vou ficar vou ficar olhando de lado, não, prefiro ficar olhando para vocês aqui. Essa mudança de cenário não é legal, eu não gosto muito de mudança. Eu não gosto muito de mudança, sou meio radical com relação a isso. Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa. Bom dia, vamos iniciar então a nossa jornada do entendimento aqui. Nós estamos na exposição de Efésios, né? Essa carta que Paulo escreveu. Exposição de Efésios. Vamos falar um pouquinho de Efésios. Eu vou ler, hoje nós vamos expor de Efésios 4, né? 17 a 24. Então vamos lá. Vou ler na Bíblia, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revogueis e nos renoveis no espírito do nosso entendimento, e nos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedes da verdade. Olha só. É um texto, parece difícil, mas ele é um texto muito gostoso. Vamos orar, pedir para que Deus abra o nosso coração, nossa mente, nosso coração e nossa mente, para que Deus abra a nossa mente, porque a gente entende essa palavra. Essa palavra, assim, ó, Efésios é uma carta muito, muito especial, porque ele fala aqui, Efésios é a carta da armadura. A gente escuta falar, Efésios é a carta da armadura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como usar essas armaduras e vamos começar a tirar aquilo que nos impede de viver de verdade conforme as coisas que Deus tem para nós. Então, a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Vamos orar primeiro, porque está a nossa alma, porque a gente fique com o foco aqui onde precisa ficar. Vamos fazer isso? Ai, Senhor, como Tu é lindo, Pai. Oh, Pai querido, Senhor Deus, Te louvamos, Senhor, por este momento em que podemos meditar na Tua palavra, Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que nos confronta, Senhor, essa palavra que está sempre nos edificando. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, Senhor, e nosso coração. Nossa mente é o nosso coração, para que possamos compreender o ensino das Escrituras e aplicá-lo na nossa vida. Pai querido,
que essa exposição seja pela tua glória e nos ajude a caminhar de acordo com a tua vontade, Senhor. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Abra a nossa cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Vamos só fazer um relembrando? Eu gosto de fazer um relembrando para a gente poder saber do que nós estávamos falando. Eu não consegui, ontem eu perdi o vídeo no Instagram, mas vai estar no YouTube. Para quem não assistiu todo o vídeo ontem no Instagram, vai estar no YouTube. Eu até tentei colocar no Instagram, mas não consegui. Então eu perdi, e faz parte, né, a gente fazer umas coisas. Eu fui pegar o celular e quando fui compartilhar, perdi. Aconteceu já mais do que uma vez, então tá tudo bem. Então, amados, nos últimos encontros a gente viu, né, primeiro, né, já fez essa retrospectiva, né, essa retrospectiva. Olha só, eu tava olhando, a Érica, né, a Érica de São Luís do Maranhão, seja bem-vinda. Eu não tinha percebido que era você, amada, que Deus te abençoe a tua vida, os teus novos, né, o teu novo caminho aí. Vocês são meninos que estão fazendo tudo conforme Deus está, né, tem a lei de Deus. Então, Deus honra quem faz isso, quem escolhe as coisas certas. E que Deus abençoe de verdade o caminho de vocês. Ontem eu estava olhando vocês são muito lindos, que Deus abençoe. Amados, olha só. A gente já passou, né, um pouquinho sobre Paulo, né, sobre a carta de Efésios. Mas lá no capítulo 1, Paulo fala o quê, né? Paulo fala, né, que Deus, ele primeiro exalta muito Deus, dizendo que ele é o Pai do nosso Senhor, né? Que ele nos escolheu, Deus nos escolheu, né? Nos predestinou a sermos filhos. Depois ele disse que a gente estava, né, mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nessa vida pecaminosa. E aí, por conta da graça, não por mérito nosso ou por aquilo que a gente faz, mas por conta da graça, a gente foi salvo. Isso no capítulo 2. Depois, né, Paulo diz que, mas não são só os judeus que são salvos, gentios e judeus. O plano de Deus é que toda a humanidade que cresce em Jesus, que cresce no seu Filho, né, que cresce, iria ser salvo. Então, a gente viu isso no 3, né, que aí o plano de Deus aqui, né, fechando, o plano de Deus é isso, que todos sejamos salvos. E aí, né, nós brasileiros sejamos salvos juntos, né? Depois no 3, não, isso que eu estou falando ainda no 2. Aí no 3 está falando da vocação e do chamado, que além de a gente receber, né, aquele que é salvo, aquele que já aceitou, precisa entender. E hoje a gente vai falar de novo sobre isso, né, sobre a vocação. Não adianta, eu fui, né, tô salvo e vou fazer uma vida de qualquer jeito. Não, gente, não está no pacote daquele que quer receber as bênçãos do nosso Senhor, porque uma coisa é você ser salvo. Né? Quando a pessoa é salva, vamos falar um pouquinho disso? Quando a pessoa é salva, mas ela não caminha conforme os caminhos do nosso Senhor, ele não vive uma vida abundante, né? Então a gente vê assim, ó, a gente fazer conforme a regra nos faz como se fosse assim, nos dá pontos a mais para a gente viver uma vida melhor, né? Então, se a gente só, eu fui salvo, eu aceitei Jesus, eu caminho mais ou menos, tu vai ter uma vida mais ou menos. E aí, lá na hora do juízo final, que é onde, né, todo cristão fala muito disso, é nessa hora que Deus vai olhar, será que eu te reconheço ou não te reconheço? Então, no 3 a gente falou da vocação, né? O 4 a gente falou sobre estarmos, né, unidos em fé, falou sobre a igreja, estarmos unidos na fé como igreja, né? E aí fala, né, que temos que ter humildade, mansidão, né, longanimidade, que é a paciência, suportando uns aos outros, né? Dizendo que o Espírito Santo, a gente recebeu, Deus nos salvou, a gente recebeu o Espírito Santo de Deus, mas para a gente servir aos outros, para a gente fazer vir a igreja do nosso Senhor. Vou levar vocês mais longe para não ficar com essa coisa na minha cara. Eu tô meio torta, gente. Eu tô com uma dor nas minhas costas, eu não consigo ficar reta, mas eu já tô lidando com isso. E aí, nós falamos sobre a igreja, sobre a unidade da igreja. E agora nós continuamos no 4, né? E no 4, ontem a gente falou, né? Ontem a gente falou do 11 ao 16,
que Deus estabeleceu pessoas específicas nas igrejas, né? O apóstolo, os profetas, evangelistas, pastores e os mestres, para orientar e para ajudar aqueles que estão novos na fé. Então a gente precisa dessa orientação para fortalecer a igreja, né? Então precisamos, não podemos ser arrogantes, dizer, ai, não preciso sim. É para isso que eles estão lá, é para isso que Deus separou. Então todos, e a gente viu lá os dons do Espírito, todos que são salvos, eles recebem os dons. Todos nós recebemos, a gente precisa saber qual é o dom que a gente recebeu e o que a gente vai fazer com esse dom, porque precisamos usar esse dom para ajudar a igreja, não é isso que a gente entendeu que tinha que fazer? Então, amados, agora nós vamos falar, né, hoje a gente já começou a ler 17 a 24, é a exposição de hoje. E a gente vai fazer conforme a gente faz sempre. Vamos abrir esses versículos para a gente poder entender e não passar nada, né? A gente tenta fazer no máximo aqui. Então, nós vamos falar sobre a santidade cristã oposta, né, a viver no mundo. Então, é sobre isso hoje. Então, aqui, ó, vamos começar no 17. Portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos. O que Paulo está falando aqui? Que agora que nós somos filhos de Deus, separados, santos, nós temos que andar como filho de Deus. Nós temos que ser o fruto daquilo que a gente está fazendo. Então não está mais no pacote de quem quer viver uma vida plena no nosso Senhor, né, receber todos os presentes do meu Deus, se eu fizer uma coisa toda torta. Então está dizendo, Paulo começou com as palavras, portanto digo, insisto, e no Senhor testifico, né? Ou insisto no Senhor. Isso não é uma simples sugestão. Ele está dizendo, ele está dando uma ordem, na verdade. Ele está dando um chamado autoritário aqui, dizendo, vocês precisam, para funcionar tudo isso que está acontecendo, que... Opa, fiz errado aqui, meu Jesus. Vocês precisam fazer a coisa certa. Então, assim, ó... Paulo insiste com os crentes de Éfeso que essa mudança de vida não é opcional, mas é uma ordem que vem diretamente de Deus. É uma ordem de que vem. Mas, Janice, que ordem que você está falando? Que a gente tem que ter uma vida certa, uma vida santa. Não tem como ser crente só no dia que a gente vai na igreja, né? A gente tem que ser crente o dia todo. Ontem me deixou muito feliz uma coisa. Acho que eu voltei, né? Voltei, troquei a internet, deixei a internet a 4G aqui, vamos ver se a rádio está certinha, vamos ver, meu Jesus, como a gente fica refém da tecnologia, né? A rádio parece estar certa. Vamos, só me dê só um minuto que eu preciso conferir se a rádio está certa. A gente trabalha assim, gente. Vamos ver se eu estou na internet, na rádio. Preciso conferir se a rádio está certa. Estou na rádio. Oi, Flávia, eu tô com abusos tecnológicos aqui. Tá, estamos na internet, estamos na rádio. A gente teve problema com a internet até aqui, a gente não tá fazendo lá na igreja, porque passou um caminhão e arrebentou todos os fios. E aí tá todo mundo sem internet. Aí ontem eu fui lá lidar com aquilo, eles vão ter que refazer tudo. Talvez hoje consigam fazer todo o cabeamento, o caminhão arrebentou todos os fios. E aí, por isso que eu estou fazendo em casa. Parece ser gostoso, mas eu prefiro ir lá na igreja, porque até, muito embora eu tenha toda a estrutura aqui, eu prefiro ir lá na igreja. Eu sou meio bairrista, quando eu começo a fazer as coisas, eu gosto que fique lá. Nós estamos expondo, então, Efésios, né, de 17 a 24, e a gente está lendo o primeiro capítulo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Quando ele fala não vivai mais como os gentios, ele faz um contraste direto entre a antiga vida, né? Não é só os gentios, aqueles que ainda, né? Porque daí todos aqueles que já receberam, já entenderam, né? E creram no Senhor Jesus, já são povo de Deus, né? Então já não se fazia mais distinção de gentil e judeu. Mas ele está tentando dizer assim, como os gentios andavam, é lá antigamente, antes de sermos salvos. Então o que ele está dizendo aqui, né? No entanto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não andeis mais como antiga criatura, não faça mais as coisas que tu fazia, não cabe, não está mais no pacote.
Não está mais no pacote daquele que quer ser salvo, ter uma vida reta, fazer as coisas do velho homem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, quando ele está falando aqui, ó, não andeis, testigo que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos. Quando fala assim, ou na vaidade, tem algumas versões que fala na inutilidade ou na futilidade. Aqui o recado é igual, né? Na vaidade, inutilidade ou futilidade, né? Na King James diz na futilidade. Então, o que ele está falando, né? Na futilidade, na falta de propósito e direção. Nós temos que ser intencionais o tempo todo. Como pais, a gente tem que ser intencional. O que é ser intencional, Janice? É como pai, eu fazer o melhor, como mãe, eu fazer o melhor para minha filha, eu, né, não trocar o propósito por proposta, eu dizer o não que precisa ser dado, mesmo que me doa mais, às vezes não dói mais em mim do que nela, mas é preciso dar aquele não. Então, é a gente poder fazer a coisa certa do jeito certo. É quando eu for lá para a rua, eu resplandecer o caráter de Cristo em tudo que eu faço. Eu ser uma pessoa que sempre vai estar, né? Recebi um troco errado, vou devolver, ajustar. Né? Ser uma pessoa que vai sempre ser muito amável com as pessoas. Então, viver com Cristo Jesus não é ser um homem superpoderoso, é ser correto. Mas aí o nosso mundo está meio trocando as coisas, né? E a gente vê quanto que se troca, né? Está trocando tudo, meu Deus, tudo aquilo que parecia certo está errado, né? A gente já vê as pessoas não sabem mais o que é, a gente vê os pais perdidos na criação dos seus filhos. Então, assim, uma grande nação começa por uma boa formação de família. Então, na verdade, a culpa nem é do governo, essa confusão toda. Ontem eu estava falando com a Sofia é muito esclarecida, a Sofia tem 12 anos, mas ela tem uma clareza que, glória a Deus, que ela é assim. A gente estava falando, nossa, o problema nem é das crianças, o problema são dos pais, que não sabem o que fazer com os filhos, né? Então, que perderam e talvez os coitados também nem conheceram, porque também não conheceram como filhos, como era ser, né? Então, aqui está falando, vamos falar, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Na vaidade dos pensamentos, o que quer dizer? São voltados apenas para coisas temporais, né? Sem falar das conexões com Deus, né? Vazio, ser vazio, isso reflete no vazio de uma vida guiada apenas nos desejos carnais, né? E Paulo está nos lembrando que a gente tem que ser modelo de Cristo, não moldados aos padrões desse mundo. É isso que ele está dizendo, né? Hoje, principalmente, que a gente seja, né? Volte a olhar as coisas de Deus como tem que ser. Gente, princípio é coluna. A gente vê, né, e ontem nós estávamos falando com o pastor, vamos começar a fazer uns programas de casamento, porque a gente vê que as pessoas, né, não têm uma boa vida de casado porque eles não seguem os princípios. O homem é o homem da casa, a mulher é a mulher da casa e a criança é o filho. Se colocarmos cada um na sua responsabilidade, a vida fica mais fácil, mas a mulher quer ser o homem não quer trabalhar, quer ser a mulher, quer ficar cuidando da casa, e o filho acha que é dono de tudo. Né? Então precisamos ajustar os princípios. Então Paulo aqui está dizendo que nós sejamos moldados pelos padrões do mundo, simples assim. Né? E é um chamado à transformação, né? A vida cristã exige uma mudança completa na maneira de sermos, de vermos o mundo, né? Não podemos, precisamos tirar essa coisa que nós temos do relativismo, estamos relativando tudo, tá tudo bem, só por hoje, nada a ver. Quando a gente começa a relativar as coisas, a gente está um passinho de cair na visão, nessa visão dos antigos, né, gentios aqui que Paulo está falando. Então, amados, a gente não pode deixar a gente cair. Isso aqui, a gente tem que ser intencional. O que está falando aqui? Você precisa seguir nesse caminho, mas você precisa ser intencional. Não tem como chegarmos nesse caminho se não sermos intencional. Nós precisamos ser intencionais para tudo isso. Vamos lá no 18 para a gente não perder muito. Vamos no 18. Está falando, né? No 17. Digo, Senhor, testifico que não andeis como gentil, né? Como a velha criatura, sem entender, né? Sem seguir nos caminhos do nosso Senhor, sem ter ajustado a visão correta. Obscurecido, o gentil, antigamente, o velho homem andava obscurecido
de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância e quem vive pela dureza do seu coração. Que ele está dizendo que antigamente o velho homem, a velha criatura, aquela que você era antes de você começar a entender as coisas de Deus, estava alheio à vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, é pote vazio. Então eu preciso, né, não dá, quando chama as pessoas, você é um ignorante, né, a gente fala ofendendo, mas ignorante é uma palavra do nosso dicionário, ele não tem uma conexão, uma conotação negativa, ele só diz que a pessoa tá com falta de conhecimento. Então está dizendo aqui, ó, Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. Meu Deus, eu nunca mais acertei o microfone aqui do meu negócio. Pela dureza do seu coração. Então vamos olhar, né? Quando fala ali, eles vivem obscurecidos no entendimento, eles vivem obscurecido. O que é obscurecido, né? É cegueira. Obscurecido, é fechado, né? Existe uma confusão, uma falta de percepção da vida, né? Sem a luz de Deus, a mente dos gentios está ligada, a mente do gentio, a mente do velho homem, da velha criatura está, né, ligada, está alienada da sabedoria. Então a gente tem que pedir, tem que tirar, Pai, me ajuda. E assim, ó, precisamos sempre ser aquele que diz, Senhor, me ajuda, Senhor, a eu poder ter essa visão mais ampliada. Senhor, me ajuda. Pai, não estou conseguindo. Peça, amados, peça, precisamos pedir, né? Então, sem essa vida, nós continuaremos espiritualmente mortos, como está lá em Efésios 2, né? Efésios 2, assim, ele nos deu vida, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando a gente não consegue enxergar e ser intencional, a gente está morto nesse delito, porque a gente fica, né? Vamos para a igreja, estamos santos. Saímos da igreja e vivemos uma vida do velho homem, estamos mortos. Santo, morto, santo, morto. Quando a gente está nesse caminho de santo, morto, a gente está morto, tá? Eu queria dizer para você que não é um cristão. Você não é um cristão, você não está vivendo dentro da glória de Nosso Senhor e chega lá, vai chegar no dia do juízo final. Eu não gosto de falar nisso. Vai chegar no dia do juízo final e ele vai dizer, eu não te reconheço. Então, a ignorância, quando fala ali a ignorância, né? Obscurecidos no entendimento, quer dizer, sem uma clareza de olho, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive. A ignorância não é meramente a falta de informação, mas é cegueira deliberada e moral. É um afastamento consciente. Então é tudo muito, né? A gente é resultado das nossas escolhas, não é assim? A gente é o resultado das nossas escolhas. Então a gente não pode ser esse que vai andar com as escolhas erradas, devido ao endurecimento do seu coração. O que é o endurecimento do seu coração, né? É insensibilidade espiritual, né? É a resistência ativa, Aqui está falando numa decisão, o tempo todo. Está dizendo obscurecido no entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância. Mas essa ignorância é porque tem gente que é aquele que ainda não conhece a verdade. Mas aqui está falando daquele que escolheu manter-se no lugar da velha criatura. Manter-se no lugar, já conheceu, já sabe, mas continua fazendo as coisas. Um dia faz certo, 5, 6 dias faz errado. É sobre esse. E esse tem a dureza do coração dele, é uma resistência ativa à obra de Deus. Ele continua, ele não está dobrado de verdade às coisas de Deus, porque ele de verdade não aceitou. Ele não aceitou o caminho, porque quando a gente aceitou, a gente é aquebrantado, né? Quando Deus de verdade entra na gente, eu não consigo nem sentir, não tem uma opção, é uma reação. Vivermos a vida de Cristo, né? Tentarmos ser mais cristãos, é uma reação àquilo que eu tenho dentro de mim. Para mim, eu não vejo uma escolha. Não é uma escolha, eu vou escolher hoje ser mais bonzinho, mais amoroso. Não, não é uma reação àquele que entra dentro de mim. Floresce, o fruto é uma reação. Eu sou uma macieira e a reação pela minha natureza é eu florescer, né, bonitas flores e cheirosas, e das flores darem frutos, que é a maçã. É uma reação natural do meu corpo. Então, quando eu falo aqui, né, de viver as coisas de Cristo, né, essa vida é uma reação. Por isso que ela é natural e intencional, mas intencional no sentido de eu vou escolher estar sempre desse lado, né?
que Paulo fala aqui, né? Paulo está dizendo, ó, Paulo conecta o estado mental, o obscurecimento, né, ao estado do coração, endurecimento. Isso mostra que o problema espiritual começa no coração, que é na mente, e afeta toda a maneira de pensar. Tudo aquilo que eu penso, né, eu sou aquilo que eu penso. Então, se eu tenho, né, se eu tenho pensamentos que não são pensamentos ligados a Deus, e eu preciso, para ter pensamentos ligados a Deus, no começo eu preciso me encher da palavra dele. Como é que eu mudo a minha forma de pensar? Mudando a forma, mudando as coisas que eu estou colocando dentro. Eu estou tomando café, acabou meu café, café está aqui. Então assim, ó, se aqui tem café, aqui ó, esse copo cheio de café é a minha mente antes de conhecer Cristo. Se eu começo a jogar água, aqui tenho água. Se eu começo a jogar água nesse café, o café vai ficando mais clarinho, mais clarinho, mais clarinho, e vai chegar no momento que o café vai ter saído todo e só vai ficar água. É simples assim que vai funcionar na nossa vida. Então, se eu quero melhorar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou fazendo, como é que eu vou fazer? Tendo um novo conhecimento, eu vou colocar coisas novas dentro de mim. Eu vou assistir vídeos diferentes, escutar novas músicas, eu tenho que começar aquilo que vai me enchendo, eu tenho que mudar a fonte. Então eu vou começar a ler a palavra de Deus para me encher com a palavra de Deus, vou começar a escutar bons louvores, vou estar perto de gente que edifique a minha vida e que ande nesse caminho. Então é isso que eu vou fazendo. Então Paulo, quando ele diz que conecta, né, o obscurecimento do estado, né, quando ele conecta o estado mental, que é o obscurecimento, que é a falta da clareza de estarmos, né, enxergar a coisa certa, com o endurecimento do coração, que é, né, a minha alma fechada, ele mostra que o problema espiritual começa e afeta toda a maneira de pensar. Aqui está falando, então, preciso colocar coisas novas para poder ter resultados diferentes. Vai trocando aquilo, né, a alma, gente, a alma da gente, que é o nosso coração. Como é que é a porta dessa alma? Janice, como é que é a porta dessa alma? Como é que é a sabedoria, né? A porta da alma são os nossos sentidos, é a nossa visão, nosso ouvido, né, aquilo que comemos, que sentimos, que vemos. Isso é a porta que entra coisas boas ou coisas ruins na nossa cabeça. A gente precisa escolher as coisas que a gente está trazendo para o nosso ouvido, para o nosso olho, para a nossa boca. É isso que é a porta da alma, né? Então, a porta da alma, nós podemos edificar nossa alma com uma boa coisa, que aqui estou sendo bem didático, com a Bíblia, a palavra de Deus, ou com as coisas do mundo. Né, olhando essas coisas da internet aí que a gente quase morre, né? Fica bem rápido, a gente perde 3 horas olhando só porcaria que não nos agrega nada. Eu falo, Sofia, o que você assistiu hoje que melhorou quem você é? Então a gente precisa ser esse que vai receber coisas boas para nossa vida. A ignorância espiritual é perigosa. O desconhecimento da verdade divina nos separa de Deus. É por isso que é tão importante buscar continuamente conhecimento da palavra de Deus, manter nosso coração sensível. A gente precisa estar vigilante, amados, para que a gente não endureça o nosso coração. Mesmo quem já está no caminho do nosso Senhor precisa estar vigilante, porque o meio corrompe a gente. Só por hoje eu vou escutar outras músicas, só por hoje eu não vou ler a palavra de Deus, só por hoje. Quando vê, você só por hoje está vivendo uma vida de novo de gentil, né? De gentil, né? Aqui como Paulo está falando, da velha criatura, daquele que não está dentro dos caminhos do nosso Senhor. Vamos lá no 19, que a gente está ficando muito atrasado já. Os quais, né, está falando ali, havendo perdido o tom da sensibilidade, entregaram-se à devassidão para com avidez cometerem toda sorte de impureza, tendo tornado insensíveis, né? Aqui vamos ler o 18 para a gente entender. Obscurecidos do entendimentos alheios, a velha criatura está obscurecida, sem a visão, né, da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela opção da dureza do seu coração, né? Pela opção, os quais, tendo-se 19 agora, tornados insensíveis. Eles são insensíveis por quê? Porque estão com o coração duro. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tudo isso aqui é intencional. Tudo isso aqui é intencional. Vamos entender. Havendo perdido toda a sensibilidade, se refere a uma condição de insensibilidade espiritual e moral. É como se as pessoas não sentissem mais culpa, vergonha ou remorso por atos. A consciência delas foi completamente
cauterizada. Olha que coisa mais triste, quando o meio corrompe, quando a gente está no meio e a gente, relativo, tá tudo bem, só por hoje eu vou beber, vamos fazer uma festa aqui em casa, vou encher de cachaçada, começa a fazer isso, a gente começa a relativar as coisas, e a consciência começa a ser cauterizada, e aquilo que era bom, a gente começou a colocar café de novo no copo, né, que já estava com água cristalina. Então a gente precisa, né, havendo perdido toda a sensibilidade é o bom senso. Será que estou no caminho certo ou não? Entregaram-se, vamos continuar, né? Fala ali, havendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à devassidão. A devassidão, né? A palavra devassidão em grego diz asélgia, que significa uma vida sem restrições. Então, entregaram-se à devassidão. Por isso que é importante entendermos, a devassidão é uma vida sem restrições. Eu posso qualquer coisa nessa vida louca. E essa vida louca que a gente vê das pessoas, eu já vivi assim, né? Não cometia nada que era imoral e ilegal, mas eu vivia uma vida louca. Eu saía de casa lá muitos anos atrás, lá em Lages, quando eu morava lá. Eu nunca me esqueço, eu saía de casa com uma bolsinha desse tamanho para ir para balada e sempre tinha um óculos de sol nessa bolsinha. As pessoas perguntavam, mas por que tem um óculos de sol? E aí eu dizia feliz ainda, porque eu nunca sei que hora o sol vai acordar. Quer dizer, eu saía, olha que doideira isso, eu saía para uma vida sem restrição, uma vida que não importava a hora que eu ia chegar em casa, né? É uma vida sem restrição, marcada por práticas, aqui está falando, imorais e indulgência desenfreada, quer dizer, estamos prontos para qualquer coisa. Quando falam, haviam perdido toda a sensibilidade, então estou, né, vivendo numa vida louca aqui, sem, né, consciência, né, a consciência foi cauterizada, não sei, tanto faz se vale ou não vale, entregada à devassidão, estou pronto para qualquer porcaria. É isso que está falando aqui. Então, por que acontece? Porque estamos, né, no mundo, estaríamos entregadas a isso, e por isso que não podemos ser assim, temos que estar vigilantes, né? Não existe mais freio para o desejo da carne. Meu Jesus, como eu vivi nisso. E eu não era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa boa, mas é assim, ó, nós não estamos falando daquele que é um drogado, uma mulher que se prostitui, um prostituto, a gente está falando daquele que simplesmente não olha para o que está fazendo, os quais, tendo se tornado insensíveis, né, estão desassociados com as coisas de Deus, se entregam a toda dissolução, ou a toda devassidão, ou a tudo aquilo, né, estão prontos para qualquer coisa do mundo, né? Com avidez cometem toda a sorte de impureza, né? A avidez ou ganância mostra que não é apenas uma entrega passiva ao pecado, é uma busca ativa e insaciável em fazer, né, em satisfazer os próprios desejos. Toda sorte de impureza indica que os limites morais são completamente removidos, permitindo todo tipo de pecado comportamental, inclusive sexual. Então, meu Jesus, né? Ele está dando exortando, Paulo está dizendo. Aqui é uma exortação de Paulo, né, que precisamos sempre mantermos ativos, né, para aquilo que Deus quer na nossa vida. A gente precisa ser intencional e não estar dentro disso. É tudo isso que Paulo está falando, né? Esse versículo retrata o que acontece com a sociedade, o indivíduo que abandona Deus. Paulo está mostrando aos cristãos de Éfeso o contraste entre a vida sem Deus, caracterizado pela insensibilidade, devassidão, impureza, e a nova vida de Cristo. Ele começa a descrever, né, vai começar nos próximos capítulos. A gente está falando aqui, né? Não andeis como também andavam as velhas criaturas. A gente está falando de como andavam as velhas criaturas, obscurecidos no entendimento, com o coração, né, duro, né, sem ser tragado pelo mundo, né, para fazer qualquer coisa, independente da que fosse. Ele está dizendo, não façam isso. Mas aí vamos no 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, está dizendo no 20. Então está dizendo, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Ele está dizendo que a vida em Cristo não segue o padrão do mundo, é uma vida transformada, né? Não foi isso que você aprendeu. Quando fala assim, aprenderam a Cristo, não quer dizer só, eu aprendi as coisas de Jesus. Trata-se não apenas de aprender, mas de experimentar um relacionamento profundo com Ele. O ensino cristão não é apenas teórico, amados, mas ele é prático, levando a uma transformação. Nós precisamos, se a gente né, o lugar onde o Espírito Santo mora, a gente precisa ser o resultado disso. Eu vejo assim, tudo é visto pelo fruto. O bom pai,
ele é visto pelo fruto deles, né? Se o filho está sendo bem criado, né? Um bom pai, uma boa mãe, um bom empresário, como é que está a empresa dele? Uma boa dona de casa, está organizada a casa dela? Um bom funcionário, como é que é o trabalho dele? Né? Um bom marido, será que a esposa está feliz? Né? Então, assim, será que os filhos estão próximos? Será que os filhos amam? Será que a família, um bom filho, será que os pais estão lembrando dele o tempo todo? Então é pelo fruto, amados. A gente precisa entender que somos o fruto. Então, a expressão aprendam a Cristo quer dizer, tua vida resplandece as coisas de Deus? Sobre isso. A mensagem central é que o verdadeiro aprendizado em Cristo conduz uma vida que reflete o caráter de Deus e não o caráter do mundo. Será que você é esse? Vamos lá no 21. Se é que de fato tendes ouvidos a Cristo, né? E nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus. Se é que de fato ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade de Jesus, outra versão. Então, se é que de fato ouvistes, aqui Paulo não está questionando se eles realmente ouviram sobre Cristo, mas está enfatizando a importância de terem sido exposto à mensagem do Evangelho. Quando fala ouvistes, nós estamos falando do ouvido. Lembra que eu falei que o ouvido é uma... que o ouvido é uma das portas da alma? Então, será que está entrando pela porta da tua alma, que é o ouvido, que é uma das portas, né? O conhecimento desse evangelho, é isso que está falando. Nós temos aqui, né, em Romanos, Paulo fala também sobre a fé vem pelo ouvir, 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelas palavras de Cristo, ouvir a coisa certa, né? Então, vamos lá, se é que de fato ouviste, se é de fato que você está colocando as coisas de Deus entrando em você, e fostes nele, e fostes ensinados, o que quer dizer? Se você está sendo discipulado, né? Se você está colocando aquilo que você está ouvindo em prática, né? E fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus, conforme é a verdade. Paulo afirma que toda a verdade está concentrada em Jesus. Né? Ele não é apenas o mestre da moral ou de um bom exemplo, mas é a própria verdade. Né? Lá em João 14:6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade em Jesus é contrastada com as vaidades, as mentiras do mundo mencionadas nos versículos anteriores. Viver em Cristo é viver em verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, como crentes, examinar, de fato, nós estamos ouvindo, aprendendo e estamos aplicando a verdade de Cristo em nossas vidas? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está sendo resultado, fruto do Espírito Santo? Ou a gente está um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na vida de Cristo? Quando a água está vindo aqui, que está nos afogando, está tendo uma confusão na sua vida, na nossa vida, a gente está lá ajoelhando, pedindo para Deus nos ajudar. Quando a gente está de bem, a gente esquece de viver a vida correta. Será que a gente é esse ou a gente está sempre... Nós temos que viver, a gente falou ontem, né? De uma maturidade. Ontem a gente falou que a gente não seja, né? Aqui, vamos ver onde é que está. Que a gente não seja mais criança, né? Meninos, que a gente viva essa maturidade. Ontem a gente estava lendo isso. Por que a gente precisa viver uma maturidade? Que a gente seja linear no nosso comportamento. Que o nosso comportamento seja linear para cima, crescendo nas bênçãos de Deus, crescendo naquilo que a gente está mais próximo ainda de ser parecido com Deus, que é esse o foco, isso que Deus quer. Né, que a gente seja mais parecido com o seu filho. Como nós somos filhos, a gente precisa copiar o nosso irmãozinho mais velho. Então, que a gente seja mais... O nosso crescimento tem que ser linear. A gente não pode dizer, um dia estou no céu, um dia estou no inferno, um dia estou no céu, um dia estou no... Né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente precisa ser linear, não como crianças, como nós vimos ontem. Né? Ele está falando aqui que a gente não seja como crianças. A gente precisa, com vistas ao aperfeiçoamento santo, né?
aqui no 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina. Está falando que a gente não seja um dia, bom dia Marcos, que a gente não seja um dia, né, levado pela boa doutrina, fomos no culto, aprendemos uma coisa boa, saímos do culto ali cheio da bênção de Deus, já convencidos que vamos fazer diferente no outro dia, a gente esquece, faz tudo errado, de novo. Volta a fazer as coisas velhas. Estão dizendo que a gente não podemos mais ser meninos. Amados, a mensagem do Evangelho não é algo superficial, é um chamado à transformação. Nós precisamos transformação, precisamos deixar de ser aquele que vai, né, resultar em coisas da velha criatura. Todos os dias temos que florescer coisas novas. 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha o que ele está falando. Que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O que é? Ele está dizendo agora está na hora de vestes novas. Você não disse que você é santo, que você agora está vivendo no caminho do nosso Senhor, tendo novas atitudes? Então o que você precisa fazer? Troca essa roupa do homem velho, coloca a roupa do homem novo e todo dia pensa, será que eu estou fazendo conforme aquilo que Deus está me ensinando ou será que eu voltei a andar no caminho do velho homem? É difícil a gente trocar o rumo, sabe? Eu digo assim, ó, quando a gente está acostumado a andar num caminho, é uma vala. Então, imagine, a gente está assim, ó, digamos que a nossa vida é assim. E aqui que está embaixo, né, é a vala onde a gente está acostumado. Quando a gente precisa traçar um novo caminho, a gente precisa sair da vala. Não é fácil porque a gente escorrega e cai na vala de novo. É comum fazermos isso, mas não tem problema, contanto que a gente tem a intenção de estar sempre fora da vala. Então, nós precisamos estarmos conscientes, olharmos para o dia a dia se eu não estou voltando para a vala. Então, né, precisamos andar num caminho, direcionar nossa vida, né, para esse novo filho, essa nova pessoa, né, nós temos que ter roupas novas. Então precisamos largar a antiga maneira de viver, né? Paulo nos alerta aqui contra as práticas do antigo homem. Por exemplo, Janice, mas o que fazia o antigo homem? O que tem que fazer o novo homem? Então, por exemplo, a fofoca não faz parte mais do novo homem, a mentira, a inveja, a cobiça, arrumar intriga com os irmãos lá da igreja, com o teu serviço, ou irmãos, né, que estão no serviço, mesmo que não sejam, eles, Janice, mas só eu que sou crente, não tem problema, é você que foi escolhido para levantar as pessoas daquele lugar, você vai ser sal e luz lá, então se só você que é crente naquele lugar, tu precisa mostrar, testificar. Gente, não tem coisa mais linda do que o testemunho da minha filha. Ela tem um grupo, vou contar aqui o testemunho da minha filha, já pedindo, Senhor, aguarde no seu esconderijo. Porque o ministério dela é muito grande. Ela tem um grupo de 8 meninas no colégio dela. Só ela era cristã. Olha que coisa mais linda, que eu estou falando de uma criança que o ano passado tinha 11 anos. Só ela cristã num grupo de 8 meninas. Foi para vou falar rapidinho aqui porque eu estou quase terminando. Foi para um seminário lá, um retiro, voltou crente, voltou nova pessoa, não voltou nova criatura, ela voltou filha de Deus. Ela voltou diferente, ela disse, mãe, eu tenho que ajudar minhas amigas a encontrar isso que eu encontrei lá. Gente, estou falando de uma criança de 11 anos, ela tinha 11 quando ela foi, daí ela fez 12 anos. E aí ela tinha, todos os dias, ela saía de casa para ser sal e luz no meio daquelas 7, ela era a 8ª menina, 7 meninas, todas elas escutavam funk. Eu fiz o aniversário aqui em casa, da Sofia, dia 11 de março, ela fez 12 anos, eu fiz o aniversário aqui em casa, as meninas dançaram funk até o chão. Eu fiquei louca de ver aquilo, e ela foi confrontada com relação àquilo, ela disse, eu não quero isso para mim. E logo depois teve o retiro e trouxe nela toda essa vontade de ser diferente. E aí, aqui nós vemos, contra a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós estamos aqui em Efésios 2:22. E aí ela fez o quê? Todos os dias a Sofia acordava determinada a evangelizar as amigas dela. E até hoje ela está fazendo isso. Ela levou uma das amigas para a igreja. Essa amiga já se batizou, a Sofia vai se batizar agora. A Sofia não se batizou ainda. Mas
As duas são as crentes. Todos os dias a gente eu mando um versículo na lancheira e elas vão conversando sobre a palavra de Deus na hora do intervalo com as outras 6 meninas. E ontem teve o aniversário da amiga dela. Ontem elas se reuniram às 8, são às 8. Elas se reuniram, bom dia, Jackson. Elas se reuniram nessa festa. E aí eu fui buscar a Sofia ontem, a mãe da menina que estava de aniversário. Disse, Janice, aconteceu uma coisa incrível ontem em casa. A Sofia parou a festa e disse, vamos orar. Vocês acreditam que uma criança de 12 anos fez isso numa festa das amigas? Você tem coragem de fazer isso? Será que tu tens coragem? Será que tu tens coragem de dizer, agora nós vamos parar? Foi feito parabéns, né? E antes de comer, ela disse assim, agora a gente vai orar. Vocês topam orar comigo? Pegaram a mão, colocaram a amiga no meio. A gente vai orar pela vida da nossa amiga e pelo alimento. Que lindo, né? Será que a gente tem coragem de ser esse aí que vai dizer eu sou de verdade, sal e luz? Aí sábado passado ela levou mais uma para a igreja. Ela sai, gente, é a missão dela. Deus vai honrar, porque todos os dias ela ora por isso. Deus vai honrar, ela vai trazer todas aquelas meninas. E aí a gente não está falando só de crianças. Vocês veem como uma pessoa que está definida em fazer a coisa certa vai mudar a vida de quantas famílias, né? Então vamos orar pela Sofia. Vamos orar pela Sofia, porque ela tem um chamado muito lindo e ela é audaciosa. Por isso que ela vai, nós precisamos que ela se batize para que de verdade ela seja guardada no esconderijo do Altíssimo, né? Ela já está dentro do caminho de Deus, está tudo certo. Mas ela é audaciosa. Deus deu audácia. E aí a gente precisa, e voltando aqui, ó, quanto à antiga maneira de viver, a gente precisa soltar isso. Ela não veste, ela trocou todas as roupas delas. Mãe, eu não quero ir mais para praia mostrando o meu corpo. Aquilo me impactou. Porque é uma criança. Disse, tá, filha, mas o que você quer vestir? Eu quero um maiô e uma sainha. Será que a gente consegue achar? Imagine, eu como mãe, eu não vou interferir nisso, eu não vou dizer, não, filha, você tem que botar um biquíni porque assim é o mundo. Assim é o mundo, é a antiga maneira de viver. Eu disse, glória a Deus, que não sou eu que tenho que falar para minha filha não ficar com o corpo aparecendo. Glória a Deus que é ela que está sendo constrangida pelo Espírito, ela está frutificando o que está dentro dela. Gente, olha, não tem exemplo mais lindo do que dessa menina. Tivemos que ir para o shopping, eu comprei um maiôzinho de natação, que é mais fechadinho, ela comprou uma sainha, que é uma sainha com calçãozinho, e ela ficou feliz da vida, e eu fico orgulhosa, mas me constrange a mudança dela, porque eu não estou nesse nível de mudança ainda, me constrange o Espírito Santo, aquilo que floresce dela é algo muito maior, sabe, é muito maior do que as coisas desse mundo. Então eu preciso pedir, Senhor, que ela nunca se corrompa, porque o meio pode corromper, corrompe o adulto, não vai corromper uma criança. Então sempre orando pela Sofia, né, sempre colocando ela lá no esconderijo do Altíssimo. Amados, então a gente não pode viver, né, quanto a antiga maneira de viver, aqui está falando no 4:22, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. E aí a gente tem que, né, e o que é despir-se do velho homem? Não fazer as práticas de fofoca, das roupas até, né, roupas que mostram muito o corpo, que transmite outras, né, se a mulher, se você tem um corpo bonito, mesmo que não tenha, mas se tu coloca uma roupa que vai mostrar muito o teu corpo, você está fazendo com que os olhos de outras pessoas, de homens que às vezes são casados, fiquem direcionados a você. Você não precisa disso. Até porque se você já tem marido, cuida do teu. Então a gente precisa se despir da antiga maneira de viver. E vai mudando o nosso jeito de vestir, o nosso jeito, né? Chegou uma fofoca até mim, já para aqui. Eu tenho que largar isso, né? Então, despir-se do velho homem, né, é uma metáfora usada aqui por Paulo, que está dizendo, eu preciso trocar a minha roupa suja e colocar roupas novas, roupas brancas. Eu disse desde o ano passado, nós temos que vestir novas vestes para 2025, né, porque faz parte do pacote do novo homem fazer isso. Despir-se do homem que se corrompe por desejos enganosos. Só para terminar aqui, o que se corrompe com os desejos enganosos, né? O homem velho, né, esse deve ser abandonado, aquilo que a gente já falou, ele tem que estar em constante deteriorização. Todos os dias a gente precisa largar um pouquinho o velho homem e colocar a nova, colocar no copo de café a água para trazer ela como
cristalina, né? Então a gente precisa cuidar também com o meio nos corrompe, gente. Ah, não, mas eu só por hoje, não sente-se, eu falei ontem para Sofia, que mesa tu quer sentar, não sente-se na mesa dos escarnecedores, o meio vai te corrompendo, você precisa estar vigilante nisso, mas ela é audaciosa, o meio dela é todo diferente, ela tá lá, não se corrompendo, é isso que tem que fazer. Vamos lá no 23. E a serem renovados no modo de pensar pelo Espírito. Nós precisamos ser renovados, renovação da mente, né? Temos aquele versículo lindo de Romanos 12, 2, que diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui Paulo está exortando, está ensinando. Precisamos nos melhorar, ser renovados todos os dias pelo padrão da nossa mente, né? Para experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, meu Deus, estou atrasada pra caramba. Vamos lá no 24. Vamos ler o 24 para a gente fechar aqui. Vamos ler de novo o 23. E nos renoveis no espírito do vosso entendimento, ser renovados pelo novo de Deus, né? E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que está dizendo, né? Eu preciso me despir do velho homem, colocar a veste nova e cuidar com aquilo que está na minha cabeça. Não tem aquele ditado que diz assim, mente vazia é oficina do diabo? Então nós precisamos, né? Não tem casa vazia, não tem como eu vou agora tirar as coisas ruins, mas eu preciso colocar as coisas boas, não existe casa vazia. Ou a tua casa, que é a tua mente, está servindo ao nosso Senhor, está com coisas de Deus, ou está com as coisas do mundo, que é outro Senhor que lida, é o Senhor das trevas que tem as coisas do mundo, ou é de Deus ou é das trevas, não tem, eu não sirvo a ninguém, não existe, gente, então precisamos entender. Então, vamos entender o que diz, né? Esse bloco, né, da exposição de Efésios 4, 11, 24, diz assim, nos chama a uma vida de transformação radical em Cristo, né? Essa passagem de Efésios. Paulo nos exorta a não mais andarmos como gentil, como uma velha criatura, né? Cuja mente é obscurecida e separada de Deus. Então, primeiro nós precisamos tirar o velho homem, tirar aquela veste suja, renovar nossa mente. Precisamos melhorar o que entra no nosso ouvido, precisamos renovar nossa mente e revestir-se com o novo de Deus. Nós precisamos, isso não é essa transformação, ela não é opcional para o crente, ela não é opcional para o crente, ela tem que ter intenção, né? Não fomos apenas salvos para sermos perdoados, mas também para sermos moldados à imagem de Cristo, abandonando a antiga maneira de viver e abraçando uma vida de santidade e comunhão com Deus. Meu Deus, eu preciso encerrar. Amados, como esse tempo é precioso e como ele é curto, né? Parece assim que precisamos de mais tempo. Eu tenho liberdade de fazer quanto tempo eu quiser na rádio, mas eu ajustei a minha agenda para 1 hora. Então vamos orar, vamos encerrar hoje, mas eu sinto que tinha tanta coisa mais para falar, vocês não sentem? Então procurem mais vocês, né? Vão procurar mais um pouquinho sobre isso, tem tanta coisa para falar aqui nisso, meu Jesus, querido Deus, vamos orar para encerrar? Nossa, minha cabeça está borbulhando de coisas, parece que ficou incompleto. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos, Senhor, louvamos teu nome, louvamos porque o Senhor é bom, louvamos por esse tempo que a gente tem, Senhor, que esse tempo seja ampliado, né, dentro da cabeça da gente, Pai querido. Te louvamos o teu nome por tão grande salvação que nos ofereceste pelo nome do seu Filho, por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos deixar viver, né, largar esse velho homem, essas coisas do mundo e colocarmos uma veste nova, Senhor. Obrigado por essa possibilidade de servirmos, de estarmos servindo segundo a sua santidade. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar essa verdade à nossa vida, que o teu Espírito Santo nos fortaleça para abandonar as obras do velho homem, Pai. Nos renova, querido Deus. Renova nossos pensamentos, renova a nossa forma de viver, que nós possamos de verdade refletir o caráter de Cristo em tudo que fazemos, Senhor. E que o seu nome seja glorificado por isso, que seja sempre o seu nome e não o nosso, Pai. Guarda-nos, Senhor. Guarda, Pai querido, do engano, do pecado. Guarda das nossas vaidades. Guarda dessa vaidade do mundo. Guarda dessas experiências desse relativismo. Nos guarda, Pai. Que tenhamos um coração que entenda que aquilo que está acontecendo é do mundo e não é do Senhor. Que possamos crescer, Senhor, em unidade e fé, no pleno conhecimento
daquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida e nessa santidade. Precisamos crescer em santidade, entendermos o que é o certo e errado. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que continues a operar em nós a Sua glória, Senhor. Que nós continuamos com essa veste nova. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Hoje eu tenho uma impressão assim que eu não dei o que eu precisava entregar. Vou orar mais sobre isso. Pedir, Senhor, me dá aquilo que eu preciso que o Senhor... O que o Senhor quer que eu entregue? Hoje eu tenho a impressão que eu vou sair daqui sem ter cumprido aquilo que eu vim fazer.